Bom dia, que alegria nós podermos estar aqui no primeiro dia da semana, domingo, para nós iniciarmos mais uma semana de labuta, mas com confiança da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos, como eu já havia vos dito ontem, estou produzindo estas meditações hoje e até amanhã, a partir daqui do lugar onde estamos realizando um encontro espiritual, e por essa razão há este eco que vocês ouvem, por ser um espaço onde não há um sistema próprio, mas estou fazendo esse esforço simplesmente por não querer deixar vocês sem pelo menos ouvir a palavra do Senhor esses dias. Quero convidar-vos a nós orarmos para junto meditarmos. Deus amado, Pai eterno, obrigado por este dia, obrigado pelo sábado que passou e que está diante de nós mais uma semana. E ao início desta semana, queremos abrir a Tua palavra para ouvir a Tua voz e nos encorajarmos a prosseguir nesta jornada rumo ao lar. Fique conosco e nos assista em nome de Jesus, suplicamos. Amém. A meditação de hoje, dia 17, nos diz crises e diz-nos que a vida de Ellen White está inseparavelmente ligada à origem e desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ontem nós falamos um pouco sobre a vida dela, como foi a luta no fim da sua vida, e vimos que ela descansou depois de 71 anos de labuta árdua na obra do Senhor, descansou na fé, na esperança da breve volta e da ressurreição. Meus amigos, sem a sua visão, sem as visões, como ontem nós falamos, Deus lhe concedeu mais de 2.000 visões e sonhos. Sem essa visão, liderança e sacrifício pessoal, apoiado pelo seu marido Tiago White, juntamente com José Bates, mas não haveria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez uma outra coisa qualquer. Depois do grande desapontamento, o movimento adventista milerita desfez-se em confusão. Seguiram-se abandono da fé, escárnio, humilhação e fanatismo. Alguns voltaram às igrejas de origem e outros continuaram a marcar datas para o aparecimento de Jesus. Dispersos, restaram uns poucos de crentes fiéis no advento, que prosseguiram no estudo da palavra de Deus e na oração. Entre esses fiéis estava uma adolescente de 17 anos, Helen Harmon. Eram como ovelhas que não têm pastor, Marcos 6,34. Deus é muito bondoso e solícito com o seu povo. Ele suscita profetas em momentos críticos da história da salvação e em tempos de crise espiritual profunda. Quando um profeta surge, devemos perceber a natureza da crise para compreendermos melhor a mensagem do profeta. Por exemplo, o dilúvio. Deus chama Noé. Que mensagem Noé teria que levar para o povo naquela época? Há uma crise. Há um abandono de Deus. O mundo está completamente alienado. A escravidão no Egito, Deus chama Moisés. A terrível apostasia de Israel, Deus chama Elias. A trágica decadência nacional, Deus chama Isaías e Jeremias. O cativeiro babilônico, Deus chama Daniel e Ezequiel. No nascimento da igreja cristã, Pedro e Paulo. A restauração de verdades especiais para o tempo do fim, Ellen White. Então, Deus tem sempre esse cuidado de ter sempre um profeta que auxilia a sua igreja, que por meio de inspiração do Espírito Santo, traz mensagens que adverte, que aconselha e que indica o caminho que o povo deve seguir. O mesmo cuidado e preocupação divinos
são vistos no domingo da ressurreição. Dois discípulos frustrados arrastavam-se para Emaús desiludidos com uma crucificação. Lemos isso em Mateus 24. Cristo ressuscitado, conhecendo o desespero e a confusão deles, aproxima-se, acompanha-os na caminhada e dirige-lhes a mente para as Escrituras. Ajudou-os a investigar a verdade que só tinham a compreendido vagamente. Foi uma grande desilusão a crucificação de Cristo. Naquele tempo em que Cristo foi crucificado, não existia profeta. O último que existia tinha sido decapitado, que era João. Então, quem deveria desempenhar a mesma função de profeta para animar e encorajar os discípulos foi Cristo. Ele já havia ressuscitado na manhã da ressurreição, na manhã de domingo. Então, ele aparece a esses dois discípulos e, como diz a Escritura, abra a tua Bíblia rapidamente aqui em Mateus capítulo 24 e veja o que a Escritura Sagrada diz, que Jesus começou a dizer-lhes. Lucas 24, não Mateus, Lucas 24. Vamos lá ver o que Jesus começou a dizer-lhes. Então, aqui em Lucas 24, diz a palavra do Senhor a partir do verso 17. Jesus fala com esses discípulos e diz assim: E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um cujo nome era Teófilas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E a palavra do Senhor em frente, no verso 25, diz que Jesus, depois de lhes escutar e por aí fora, Jesus lhes diz: Ó honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E no verso 27 diz que e Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus foi o que encorajou os discípulos. E, queridos amigos, aqui nos continua a dizer a meditação que na década de 1840 aconteceu outro momento extraordinário no plano da salvação. Era o fim da mais longa profecia bíblica relacionada com o tempo que estava próximo. Daniel 8,14 nos apresenta a profecia de 2.300 tardes e manhãs. E essa profecia, calculando o tempo com o método profético de calcular o tempo profético dia a ano, 2.300 tardes e manhã correspondia a 2.300 anos. Esse período profético começou no ano 457 e discorreu até o ano 1844. E 1840 estava próximo do fim desse tempo. Então Deus suscita homens para levar a mensagem de preparo para o fim desse tempo profético. O advento aproximava-se e grande parte do mundo tinha escutado a mensagem da vinda de Jesus. Contudo, a interpretação do tempo do advento estava errada. Então Deus aproximou-se do seu povo durante o desespero e a confusão que se seguiram ao desapontamento, 22 de outubro de 1944. Por meio de uma adolescente, o Senhor animou os seus fiéis a reestudar a Bíblia Sagrada. Deus concedeu visões à senhora White, ou à menina White, porque na altura ainda era uma jovem adolescente. Usou dela como uma profeta para trazer conforto e ânimo ao povo do Senhor, àquele pequeno rebanho que ficou fiel ao advento, à mensagem do advento. A tristeza e a perplexidade transformaram-se em ânimo e esperança pelas mensagens que o Senhor lhes transmitiu. Assim como os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém com alegria da verdade que Jesus os havia explicado,
Também aqueles primeiros adventistas enfrentaram de novo o mundo com a alegria da verdade presente. Através dessas visões, encorajaram-se e veio força para enfrentar o mundo. Oh, meus amigos, Deus é tão maravilhoso. Não há momento de crise na vida pessoal do crente e na vida da igreja que Deus não suscita sempre alguém para confortar e animar. O Espírito Santo toca em corações que vêm com palavras de ânimo, palavras de conforto para animar o seu povo, a sua igreja e de forma individual. Por isso, continuemos a acreditar, continuemos a avançar com fé, com esperança. Brevemente Cristo virá, mas antes o mundo entrará em grande crise e colapso. Deus suscitará homens para confortar a sua igreja, o seu povo, e de uma forma pessoal, cada crente para animar-se. A jornada está perto do fim. Que Deus possa nos abençoar esta manhã de domingo e possamos sair fortalecidos no Senhor para a luta da vida, com confiança, com certeza. Não desanimemos, mesmo quando as coisas parecem perplexas diante de nós. Desapontamentos da vida pessoal. Anima-se. Deus tem levantado homens para fortalecer a sua igreja. Vamos orar. Oh, nosso Pai Celeste, obrigado porque tu não abandonas a tua igreja, o teu povo, no momento de desespero, de desapontamentos. Lá no passado, quando teus discípulos, a tua igreja em miniatura, estava desapontada com a crucificação de Cristo, ele próprio Cristo ressuscitado trouxe ânimo. E trouxe ânimo em todas as épocas. Através da Sra. White, o Senhor trouxe ânimo aos seus fiéis. E hoje a tua obra está avançando de fé em fé, de glória em glória, até que Cristo volte. Continua a nos animar e que possamos agarrar das tuas promessas e prosseguir rumo ao lar celestial. Dá-nos um dia deleitoso na tua presença e o nosso coração esteja animado e fortalecido em ti. Abençoa-nos. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém. Amigos, mais uma vez, um bom domingo. Dê um abraço à sua família e amanhã estaremos aqui de volta. Deus vos guarde. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.